Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, eu sou farmacêutica e sou a autora das Dicas da Farmacêutica, que está disponível, que podem encontrar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no canal Dicas da Farmacêutica by Paula Iglesias, mas também no Facebook e num site que é o seguinte, www.dicasdafarmaceutica.pt, onde podem encontrar também informação adicional e complementar àquelas atividades e aos diretos que vamos aqui realizando convosco. Dar-vos as boas-vindas a todos que se vão juntando a nós. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema particularmente importante e muito interessante. Vamos falar sobre cuidados capilares, mas sobre os cuidados capilares anti-queda. Mas não sobre todos os cuidados capilares anti-queda, sobre os cuidados que temos atualmente em Portugal disponíveis relativamente ao facto de serem botânicos e vegan. Que cuidados são esses que estão disponíveis? E para isso, a minha convidada de hoje é muito especial, vou convidar desde já, que é a Carmo Pinto, da Lazartig Portugal, e é formada em marketing, desde há muitos anos que trabalha na área dos cuidados capilares. Olá, boa noite, Paula, tudo bem? Desde há bocadinho. Desde há bocadinho do nosso teste, não é? Exatamente. Como é que está? Está tudo ótimo e consigo também? Também, cheia de energia. E a Carmo? Também, para passar aqui um Para o nosso direto sobre cuidados capilares. Exatamente, e hoje vamos falar sobre os cuidados capilares anti-queda, botânicos e vegan. O que é que temos disponível em Portugal? A minha convidada, estava eu a dizer, e deixe-me apresentá-la convenientemente aqui claro, a todos os nossos, a todas as pessoas que estão a assistir. A Carmo é formada em marketing, trabalha já há muitos anos, sempre ligada na área da dermocosmética, mas sempre na área dos cuidados capilares. Com esta preocupação, já aqui este foco, e desde há 2 anos e meio que assumiu aqui uma grande responsabilidade de liderar este projeto de relançar esta marca francesa, Lazartig, em Portugal, que é uma marca aqui que se diferencia das outras, já vamos ver porquê, porque de facto a sua composição é essencialmente botânica, com base nas plantas, nos extratos das plantas. Exatamente, é natural, é vegan, é tudo, no fundo é uma marca moderna. Exatamente, já vamos falar sobre isso com algum detalhe, por isso, Carmo, seja muito bem-vinda a este Muito obrigada, Paula, pelo convite. Eu é que agradeço, obrigada por ter aceito o convite e queria desde já pedir-vos 2 coisas, por favor. Primeiro, que se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós neste direto, podem fazê-lo através desta seta que está aqui no canto inferior à direita e permite, através dessa setinha, convidarem mais amigos e mais seguidores para se juntarem a nós neste direto. E segundo pedido que vos queríamos fazer é, por favor, coloquem as vossas questões, que eu hoje tenho a certeza que serão imensas questões. Este tema acho que levanta muitas dúvidas. Queria que colocassem as vossas questões, pedia que colocassem, por favor, as vossas questões neste balão que tem um ponto de interrogação, porque assim conseguimos, de um modo depois organizado e estruturado, responder a todas as questões. Se as colocarem aqui no chat onde diz comentar, elas vão voando, vão desaparecendo e nós depois podemos não conseguir dar resposta a todas as questões. E vamos aproveitar este direto exatamente para esclarecer algumas dúvidas. Paula, e queria reforçar que temos uma pessoa em back-office também, que é a Lazartig que responde, portanto, tudo o que for nome de produtos, preços, alguma dúvida que tenham e que nós às vezes em conversa não conseguimos captar todas as perguntas que vão surgindo, essa pessoa também vai nos dar aqui uma grande ajuda. Desde já, obrigada também à Lazartig que responde, que nos vai ajudar neste direto. Neste live, exatamente. Nesta nossa live. Muito bem. E nós combinámos hoje fazer uma coisa um bocadinho diferente. Neste direto, combinei com a Carmo aqui começarmos esta sessão por partilhar convosco 2 ou 3 imagens, para ser mais precisa, para podermos aqui aproveitar, através dessas imagens, acreditamos que é mais fácil e mais explícito, partilhar convosco desde já aqui alguns pontos importantes relativamente à queda de cabelo e que eu acho que vão ser muito úteis depois de horavante ao longo desta sessão e ao longo deste direto. Eu não sei se vê muito bem aqui, mas não, vê-se mais ou menos, aqui com as luzes aqui do teto da farmácia, com os focos, mas pronto.
primeira mensagem muito importante que gostávamos aqui de partilhar convosco é efetivamente esta. Quantos cabelos temos nós, em média, aqui na nossa cabeleira? É verdade. Eu, se perguntasse assim de repente, acho que ninguém iria adivinhar. Temos cerca de 100 mil cabelos na nossa cabeleira, em média, não é? Há pessoas que têm menos, outras mais, mas a média é que temos 100 mil cabelos na nossa cabeleira. Portanto, temos aqui muito cabelo e às vezes as pessoas ficam preocupadas da queda de cabelo, todos os dias cai-me cabelo. É normal. Todos os dias, em média, cai 80 a 100 cabelos por dia. Portanto, a nossa Exatamente, esse era aqui o segundo está sempre ponto renovada. que estava aqui, esta informação muito relevante. É que, em média, caem, diga lá, Carmen. 80 a 100. E nas alturas mais críticas pode chegar aos 200, mas não nos temos de preocupar. No fundo, é o fio capilar que está a acabar o ciclo, mas que se está a renovar. Portanto, muitas vezes está a cair, mas está a nascer outro. Portanto, não nos vamos preocupar. 100. É normal que por dia caiam cerca de 100 cabelos. Em algumas situações mais especiais, 200, até 200. Não é? Exatamente, sim, assim, nas alturas. E temos na nossa cabeleira, em média, cerca de 100 mil a 150 mil cabelos, fios de cabelo, correto? É muito então, cabelo. Esta é uma informação muito importante. E sublinhar desde já que é normal que o cabelo caia. Faz parte deste seu ciclo de as pessoas renovação. não fiquem alarmistas, porque é perfeitamente normal, faz parte desse ciclo de vida do cabelo. E como a Paula está aí a mostrar muito bem. E agora vou aqui tentar mostrar um pouquinho melhor, Exatamente. acho que vou levantar-me. Ora, então, muito rapidamente, para que todos estejamos a falar aqui a mesma linguagem, que esta sessão, esta live seja de facto produtiva e esclarecedora, o ciclo do cabelo tem várias fases e é normal este ciclo fisiológico de renovação. Temos aqui uma fase de crescimento do folículo piloso, vemos aqui a pele do couro cabeludo, portanto o couro cabeludo é muito rico em folículos pilosos e em glândulas sebáceas e por isso é que temos aqui a nossa cabeleira, não é? E bem, está inserido na pele e é por isso que quem trata, o médico especialista que trata destes problemas associados ao cabelo é o dermatologista, vemos aqui perfeitamente a pele do couro cabeludo. Esta epiderme renova-se com muita frequência e vemos aqui o ciclo do cabelo, o ciclo capilar. E então vemos aqui que temos uma fase de crescimento, depois temos aqui uma fase em que para de crescer e depois temos aqui uma fase já de repouso. E aqui temos uma fase de queda, porque este cabelo vai ser empurrado aqui por este novo que está novamente a crescer e a nascer. E depois novamente o ciclo de crescimento. Exatamente, na terceira fase já conseguimos ver ali na imagem que está a nascer um novo cabelo por baixo. Portanto, é assim o ciclo de vida, portanto não nos temos que preocupar com a queda de cabelo. Claro que há situações em que devemos utilizar cuidados para prevenir e para tratar, mas diariamente às vezes ficamos preocupados para penteamos, estão sempre cabelos na escova. Não nos vamos preocupar, só quando for muito acentuado é que é o caso. Só quando este ciclo está desregulado, não é? E quando a queda, esta fase aqui da queda é maior do que esta de crescimento, é que nos devemos preocupar. E por isso há alguns dados importantes. O cabelo cresce, temos aqui nesta fase, não é? Como eu disse há pouco, cresce cerca de 1 centímetro, não é? Por mês, em média. Exatamente. A média, o cabelo que tem assim cerca de 40 centímetros já demorou 3 anos e tal a crescer. Mais ou menos, 3, 4 anos. Quando este tamanhinho é 40 centímetros, é porque já está aqui há 3 anos. Portanto... E esta fase de crescimento dura entre 2 a 6 anos. Este é um ponto importante. Depois, esta fase em que o crescimento para, esta fase dita de transição, esta fase aqui dura entre 2 a 3 semanas. E depois esta fase aqui de queda, não é? Já dura entre 2 a 3 meses. Exatamente, que é mais rápido. Portanto, isto é aqui um ponto importante. E este é o ciclo do cabelo, como expliquei, como estamos agora a explicar, de uma maneira mais resumida. E o importante sublinhar que este ciclo é constante, vai-se renovando, vai-se regenerando, não é? Cresce, para de crescer e depois cai, empurrado pelo novo cabelo que já está a crescer. E importante também sublinhar que ao longo da vida nós temos capacidade para ter entre 20 a 30 ciclos. Exatamente, é verdade. E para concluir esta breve introdução, dizer aqui algo muito importante, e isto é um ponto muito importante, é que esta parte aqui do fio capilar está morta. A parte viva é só esta que está aqui alimentada pelos vasos sanguíneos e a crescer. Esta parte aqui está morta. Exatamente. E depois vemos aqui
para concluir aqui um zoom já ao nosso cabelo, aqui uma ampliação, o nosso cabelo ampliado. Exatamente. É estranho ver como é que é, não é? Vemos aqui a cutícula, vemos o córtex, depois no meio estaria a medula, e este córtex, o que é importante dizer? É que este córtex é muito rico numa proteína. Uma proteína que se chama queratina, que é constituída por vários aminoácidos, entre eles um muito importante que é a cisteína, que tem enxofre na sua composição, e com isso conseguimos aqui criar pontes, o que vão permitir muito fortes, pontos aqui de sulfureto, que são ligações covalentes, mas assim, em suma, o que é que isto significa? Que vão dar elasticidade e que vão dar resistência ao nosso cabelo. Sim, o nosso cabelo tem 95% de queratina. Exatamente, exatamente. 90 a 95% do nosso cabelo é queratina, por isso é tão importante. Já vamos ver aqui a importância de nutrirmos bem estes fios capilares. É verdade. Carmo, a minha primeira pergunta é: há vários tipos de queda de cabelo, mas há duas principais, muito frequentes, muito prevalentes. Exatamente. Há duas que nós ouvimos falar sempre, muito quando vamos à farmácia ou quando lemos na internet, pessoalmente, é que existem dois tipos de queda. E podemos dividi-lo como uma queda reacional, que, como nas nossas conversas, a Paula deu um nome que é episódica, no fundo é uma... E que eu achei engraçado, que é no fundo uma queda que acontece derivado de um episódio. Exatamente, derivado num episódio que acontece na nossa vida. E depois temos a queda progressiva, que é uma queda que vai acontecendo ao longo do tempo, em que é crónica, em que o nosso cabelo vai ficando mais fino, perde densidade, fica fraco e acaba por cair ao longo do tempo. É uma queda que muitas vezes progressiva nós podemos associar à calvície. O nome substituto também pode ser a calvície. Portanto, temos no fundo a queda reacional, que é uma queda em que o cabelo cai de forma massiva num período de tempo, e depois temos a queda progressiva, que é ao longo do tempo, que no fundo o fio capilar vai ficar mais fino, vai perdendo intensidade e vai caindo. Que é mais comum, por exemplo, nos homens. Ou seja, exatamente, temos aqui duas situações. Uma situação que é aguda e que decorre mais ou menos durante 3 meses, e depois temos uma situação crónica. E nós vamos começar por esta queda aguda. Aguda, exatamente. Queda reacional, ocasional ou episódica, que as pessoas conhecem muito bem, porque no outono, normalmente, exatamente. Todos os anos é muito frequente. É uma queda que pode ser derivada de vários acontecimentos, como a Paula estava a dizer. Quais são esses fatores, Carmen? Uma queda sazonal, como por exemplo nesta fase que a Paula estava a dizer, e bem, o outono, cai as folhas, cai o nosso cabelo também, pode ser assim um paralelismo que nós podemos fazer. Pronto, acontece com mudança de estação e é perfeitamente normal, por isso é que na primavera e no outono falamos mais sobre cuidados capilares anti-queda, porque é uma altura normal que o cabelo caia mais. Temos, por exemplo, a queda pós-parto, que é bastante comum. Pós-gravidez, o cabelo cair com mais intensidade. Temos a queda, por exemplo, com carência alimentar. Muitas vezes nós não escolhemos alimentos com certas vitaminas e minerais que o nosso corpo cabeludo precisa, e muitas vezes o nosso organismo ressente tudo. E se nós privamos de alimentação à base de boas vitaminas e de minerais que sejam saudáveis para o nosso corpo cabeludo, isso também pode provocar mais a queda. Temos, por exemplo, a queda de stress e de fadiga. Esse é um ponto muito importante, que também provoca uma queda intensa e aguda, não é? Uma situação aguda, que pode ser até intensa. Que é a maioria muitas vezes estas situações agudas são bem mais intensas do que a tal situação crónica que já vamos falar a seguir. Exatamente, mas esta parte do stress e da parte emotiva, muitas vezes o nosso organismo reage e pode reagir através da queda de cabelo. Muitas vezes as pessoas vêm ter comigo, Carmen, estou com imensa queda de cabelo, não sei o que é que se passa. Eu tento sempre perceber se passou por algum stress ou por uma fase emocional diferente do costume, porque muitas vezes a nossa queda de cabelo reacional, esta queda aguda, acontece derivado a um stress que nós tínhamos. E, por exemplo, agora com a pandemia, dou este exemplo, muita gente foi uma fase diferente da nossa vida e que realmente a queda de cabelo foi mais acentuada.
Sem dúvida, sem pessoas. dúvida. Portanto, E na farmácia sentimos bastante esse problema e, de facto, essa necessidade das pessoas, tendo em conta todas as situações extremas de stress e não só, e de saúde até, que foram vividas, de facto, manifestar-se aqui também através desta queda ocasional ou episódica ou reacional. exatamente. E é exatamente sobre esta queda que nós vamos começar. E vamos começar por tentar perceber qual é que é, como é que se trata esta queda ocasional, para podermos perceber como é que a Lazartic, esta marca francesa, que já agora, se nos quiser contar um bocadinho sobre esta marca, quando é que surgiu esta marca, de onde é que vem esta preocupação em ter, de facto, na sua composição apenas princípios ativos, ingredientes de origem botânica, e esta preocupação também até mais recente, todos com um certificado vegan, das embalagens serem recicláveis e recicladas. Se quiser falar um bocadinho sobre a marca, antes de falarmos da proposta depois botânica e vegan para combater a queda de cabelo reacional. Claro que sim. Lazartigue é uma marca francesa e que teve origem no cabeleireiro. Foi um cabeleireiro muito famoso em Paris, que era o Jean-François Lazartigue, que para além de ser muito famoso nos seus cortes de cabelo, nos seus penteados, nas suas colorações, sempre teve a preocupação, para além de fazer a parte de serviço de cabeleireiro, tentar sempre utilizar produtos direcionados para o tipo de cor cabeludo da consumidora, da cliente, e os cuidados mais corretos para o fio capilar, porque é sempre muito importante distinguirmos o couro cabeludo do fio capilar. Ele sempre teve esse cuidado e sempre teve o bichinho de produtos naturais e botânicos. E a marca começou na cozinha do Jean-François Lazartigue. Ele fazia as suas misturas, via que, por exemplo, uma consumidora tinha o cabelo mais seco e que ingrediente ativo botânico é que poderia combater esta secura, dar mais nutrição ao fio capilar. Então começou a fazer experiências na cozinha e as suas clientes, quando iam ao cabeleireiro, muitas vezes iam de férias e iam ter com eles, olha, Lazartigue, dê-me o produto que me deu no cabeleireiro para eu levar nas férias. E pronto, e foi assim, com a mulher dele, com o apoio da mulher, que ele começou esta marca francesa, que no fundo há 46 anos no mercado, principalmente no mercado farmacêutico, e que aqui em Portugal nós estamos há cerca de 2, 3 anos pronto, a trabalhar com as farmácias, esta marca diferente, que eu considero que seja uma marca moderna, como a Paula disse, tem a preocupação de ter todos os seus ingredientes, na maioria, naturais. Temos esta preocupação do vegan, ou seja, nenhum ingrediente é de origem animal e não testamos em animais. As nossas formas também são um bocadinho diferentes, são mais concentradas, portanto não precisamos colocar tanto produto para sentir a eficácia do mesmo, reduzimos a água, também temos aqui uma prevenção, não é? E também temos esta parte das nossas embalagens ser recicladas, ser recicláveis, portanto temos aqui no fundo uma marca a caminhar sustentável. Exatamente, sustentável. Quando se fala tanto na sustentabilidade, não é, da cosmética e deste mundo cosmético, não é? Portanto, Exatamente. temos aqui esta preocupação sempre por trás desta marca Lazartigue, associada, claro, à experiência, à eficácia e à segurança, obviamente, destes produtos capilares. Exatamente. E para além disso, também não tem sulfatos, não tem silicone, não é? Exatamente, não temos sulfatos nas nossas fórmulas, muitas vezes podem ser prejudiciais para o couro cabeludo, e aí substituímos por tensioativos derivados de coco, portanto é mais um ingrediente natural a substituir químicos que possam estar nas fórmulas. Não temos silicones, não temos óleos minerais, temos no fundo tudo a caminhar para sermos uma marca 100% natural, que acredito que em 2023 já sejamos. Estamos quase. Estamos quase. É um caminho. Quase 100%. Agora estamos nos 89%, não é? Exatamente. Já estamos quase lá. Já estamos nos 91. Já estamos nos 91. Exatamente. Quase. Muito bem. Então, qual é que é a proposta Lazartigue para este tipo de queda reacional, ocasional, episódica, aquela que, como dissemos há pouco, também sazonal e que é tão frequente afetar homens e mulheres nesta altura do ano? Exatamente. E eu começava por perguntar, de facto, podemos tratar esta queda de cabelo, e devemos, não é? Com soluções tópicas, e aqui temos um frasco muito diferenciador, neste formato de pipeta, que é lindíssimo o frasco, e temos este formato de pipeta. Isto é um sérum, não é? Isto é um sérum, exatamente. Eu aqui, para fazer assim só uma introdução, Lazartigue tem uma rotina de 3 produtos para anti-queda. E a rotina passa por 2 sérums,
um shampoo e um suplemento alimentar. E depois cada um dos nossos sérums está então direcionado para os tipos de queda que nós agora estávamos a falar. E este, o Stronger, ou o sérum fortificante, se quisermos chamar assim, é o nosso sérum para combater a queda reacional. Ou seja, a queda que afeta muitas pessoas nesta altura do ano. Aqui. Exatamente. Stronger. Stronger. E qual é o principal ingrediente ativo aqui no nosso Stronger? É também botânico, é vegan, que é o extrato de trevo vermelho, e tem um componente patenteado, que é o Capixil. Acho que ainda não é muito comum ouvirmos este componente patenteado, que no fundo é o principal ingrediente que vai ajudar a estimular o crescimento do cabelo. Por exemplo, nos produtos de queda mais químicos, nós temos presentes, por exemplo, o minoxidil. Nós aqui substituímos o minoxidil por capixil, de forma que não seja prejudicial para o couro cabeludo e que fomente então o crescimento do folículo piloso. Portanto, aqui no fundo o nosso grande segredo para ajudar a combater e fazer com que o nosso cabelo nasça mais forte e mais resistente. Ou seja, esse Capixil, que tem aqui uma concentração neste sérum de 2,5%, exatamente, não é? E este Capixil é um complexo de péptidos que vai aqui ter um efeito aqui biomimético e que vai estimular o quê? O nosso cabelo. Ajudar a estimular o crescimento do mesmo e fazer com que ele nasça também mais forte e mais resistente. Para além disso, também temos um Neutrogena, que é um neurocosmético, que no fundo vai ajudar a apaziguar o couro cabeludo. Porque no fundo, muitas vezes a queda reacional pode provocar inflamação no couro cabeludo e é necessário ingredientes que ajudem, no fundo, a contrariar esta microinflamação que ocorre no couro cabeludo e que está subjacente a esta queda ocasional, reacional, episódica, aguda, não é? E este segundo constituinte que falou agora, que é o Neutrozen, é um neuropéptido que tem esta capacidade de ter aqui um efeito anti-inflamatório. Exatamente. E, portanto, vai acalmar, suavizar e contrariar este efeito da queda subjacente à queda de cabelo. Melhor. Exatamente, sim. E pronto, e no fundo estes dois ingredientes que estão aqui presentes são ideais para a queda reacional. Muitas vezes, às vezes, o minoxidil pode ser prejudicial para o nosso couro cabeludo e daí nós temos tido a preocupação de tentar encontrar outro ingrediente natural, vegan, que combatesse então a queda de cabelo. E foi então que encontramos estes dois componentes que eu acredito que cada vez mais vamos ouvir falar sobre eles, já cada vez mais existe shampoos à base de Capixil, portanto tem sido uma aposta muito forte de marca então, natural. Carmo, temos aqui dois constituintes muito importantes, ainda vamos falar de um outro, que é o trevo vermelho, mas antes disso, era importante dizer a quem está a assistir que se quiser convidar mais pessoas para se juntar a nós, pode usar aqui esta setinha no canto inferior à direita e coloquem todas as vossas questões, por favor, no balão com um ponto de interrogação. E dizer ainda que nós temos várias surpresas preparadas este nosso direto. E vamos fazer aqui dois giveaways. Dois giveaways em direto. A Lázaro Artigo está aqui extremamente generosa e simpática neste direto. Estejam atentos, sobretudo a esta parte em que estamos a falar dos produtos Lázaro Artigo, porque dentro de instantes vamos fazer aqui uma pergunta e mais à frente no direto uma segunda pergunta e o primeiro a responder aqui no meu ecrã, que surge aqui no meu ecrã, dicas da farmacêutica, vai ser a vencedora ou o vencedor de um kit. Um kit constituído pelo shampoo, que já vamos falar sobre esse shampoo fortificante, e um dos sérums, aquele que seja mais adequado à situação da pessoa. Ou a alopecia androgenética, que já vamos falar a seguida, ou então esta queda sazonal, reacional, ocasional, episódica. Mas este sérum então é constituído por, Carmo, vamos lá aqui resumir, por Capixil, 2,5%, por Neutrozen e... São derivados do extrato de trevo vermelho. Exatamente. O principal ingrediente ativo. Exatamente, que é a base desta formulação. Portanto, mais uma vez, sempre aqui as plantas, a botânica, sempre que o poder da natureza para nos ajudar, neste caso, a combater a queda de cabelo. E como é que se aplica este sérum? Quantas vezes? Pode-se aplicar todos os dias? É um sérum, deixa o cabelo gorduroso, pastoso, é facilmente absorvido. Conte-nos um bocadinho como é que devemos usar este sérum. Como ele é natural e como não tem, como tem a parte botânica, nós podemos utilizar todos os dias. Não há qualquer tipo de restrição. As pessoas que quiserem intensificar o seu tratamento podem utilizá-lo todos os dias. Não vai criar nenhum desconforto
no nosso couro cabeludo. Principalmente porque também tem este Neutrogena que vai ajudar a apaziguar. Mas pelo menos para a pessoa sentir eficácia, nós devemos colocar 3 vezes por semana, durante 3 meses. É muito importante que a pessoa seja também regrada, porque se não for regrada, não vai conseguir sentir os efeitos do produto. E peço desculpa interromper. Quem estava atento no início, aqueles slides, aquela breve introdução que fizemos, percebe a importância destes 3 meses quando falamos no ciclo capilar. Exatamente, exatamente. E depois, estavam a perguntar como é que se aplica. Como é que se aplica? Como é que se aplica? Portanto, no fundo, temos uma pipeta. Funciona como uma pipeta. Apertamos bem para ter a pipeta toda cheia e dividimos o nosso couro cabeludo em 4 riscas diferentes. Eu vou exemplificar aqui. Eu, por acaso, não tenho, neste momento, tive agora muita queda, pós-verão tive muita queda. Agora não estou a ter queda, mas vou exemplificar para ver como é que se aplica ao longo da pipeta. Ao longo da risca não utilizei a pipeta toda, usei metade da pipeta. Ao longo da risca aplicamos o produto e depois massageamos muito bem com a ponta dos dedos para ajudar a ativar a microcirculação. E aqui é muito importante, pronto, eu agora não vou estar aqui a massajar. Mas o massajar é fundamental. Mas a massagem é muito importante em todos os nossos produtos. Como é uma marca muito técnica e nasceu aqui de um cabeleireiro, sempre houve muita preocupação na aplicação e na parte da massagem do produto. E é muito importante em qualquer um dos nossos produtos, quer seja nos nossos produtos de queda, quer seja nos outros todos, a maneira de aplicar é sempre muito, muito importante. Portanto, aqui nós aplicamos... E essa massagem, aplicar a pipeta, dividir o cabelo em 4, não é? Exatamente, no fundo, eu fiz aqui numa risca e tentar fazer em 4 riscas. Outra pipeta noutra risca. Outra risca. Calhar outra aqui. Exatamente, aqui vai depender um bocadinho da densidade do cabelo da pessoa também. Isso e fazer esta massagem muito suavemente, movimentos circulares, para que o produto se possa espalhar e absorver bem, porque a ideia é que o couro cabeludo absorva este sérum stronger. E, por exemplo, pessoas que tenham às vezes mais falhas aqui nesta zona, ou mesmo uma zona qualquer do nosso cabelo. A zona das entradas, não é? Exatamente, intensificar mais, colocar mais produto aí e fazer mais massagem aí. Como podem ver, não ficou com um aspecto gorduroso o meu cabelo, portanto, ele estava a perguntar há bocado se ele fica com um aspecto gorduroso, não fica. E aqui é muito importante, por exemplo, pessoas que tenham o couro cabeludo oleoso. Muitas vezes ouvem a palavra sérum e ficam assim um bocadinho assustadas. Exatamente. Isso é que eu perguntei logo essa questão, se era oleoso ou não e como é que deixava o aspecto do cabelo, se ficava pastoso ou se, como é que fica o cabelo depois de aplicar. Mas de facto, a Carmo já aplicou, massajou. Exatamente. E até convido a Paula, se quiser pôr um bocadinho na mão e ver se fica pastoso ou não na sua mão. Ele não vai ficar de todo. Portanto, pessoas podem utilizar. Ele seca muito rápido. Portanto, eu convido as pessoas, por exemplo, que tenham queda de cabelo, fazer, por exemplo, antes de dormir. Pode ser um ritual de noite, para também ajudar a destressar o dia. Veja lá, Paula. Ai, peço desculpa, se calhar não se viu muito bem. Mas não, sim, muito facilmente absorvido. Não é gorduroso, não tem uma textura gordurosa. Não tem. O aroma então é espetacular. E já está absorvido. Exatamente. Ele é muito, muito fácil de aplicar. Espera aí, não falámos aqui de um aspecto muito eu vejo pela sua cara. Lá em casa não podem sentir, mas de facto este cheirinho é delicioso. É assim meio mentolado, não é? Mentolado e cheira a verde, cheira mesmo a natureza, não é? Exatamente, é uma particularidade de qualquer uma das nossas gamas, não só de queda, nós temos cerca de 16 gamas, 42 referências. Cada gama tem então um ingrediente ativo principal, por exemplo, aqui no caso dos nossos sérums de queda é o extrato de vermelho, mas cada uma tem o seu ingrediente ativo. Cada gama tem também o seu aroma, que realmente é uma componente, um plus one que nós temos, que realmente é muito bom. Então, resumindo, temos aqui um produto, um sérum, não é? Exatamente. Que vai aqui estimular o crescimento e também fortificar, não é, o cabelo. Devemos aplicar, então, 4 pipetas, fazer 4 riscos e aplicar uma pipeta em cada um dos riscos, não é? E massajar suavemente. E podemos fazer isto todos os dias, durante 3 meses. Que é a duração de tratamento mínimo recomendado. Exatamente, sim. Muito bem. Sim. Carmo, alguma coisa mais a acrescentar sobre aqui o Serum Stronger? Não, acho que é tudo.
Desse sérum é tudo, ainda temos mais. Ainda temos mais, ainda temos mais. Exatamente. Estamos a falar aqui do tratamento para a queda reacional, episódica ou ocasional, a queda aguda, aquela sazonal que ocorre nesta altura do ano. E depois também faz parte, obviamente, do tratamento um shampoo. Exatamente. No fundo, Que o se chama tratamento passa aqui sempre por Fortify. Fortify, Fortificante. fortificante, não é? Exatamente, exatamente. Aqui o nosso não vai ser o shampoo milagroso que vai ajudar a parar a queda, não, de todo. Não é o shampoo que a queda é uma coisa, como nós já falámos no princípio, uma coisa natural que acontece no nosso cabelo. Mas é um shampoo que vai ajudar, primeiro de tudo, o cabelo novo que nasce mais forte e mais resistente, e vai tentar e vai ajudar a travar um bocadinho o processo da queda. Ele realmente, a aceitação tem sido muito boa e os seus dois principais ingredientes ativos que no fundo ajudam aqui a estimular o crescimento de cabelo é o guaraná, que no fundo é o nosso fortificante, é o nosso ingrediente fortificante que vai ajudar com que o cabelo fique mais forte e mais saudável, e depois temos o extrato de ricínio, que no fundo é o principal responsável para ajudar a melhorar a circulação do nosso bulbo capilar e também ajudar a estimular o crescimento do cabelo. Portanto, ambos de origem botânica, vegetal, oriundos de duas Os plantas, nossos quer o ingredientes. guaraná, quer o extrato de ricino, e aqui juntos com este efeito, que nós conhecemos, provavelmente as pessoas conhecem muito bem lá em casa o guaraná, até como estimulante, não é? Portanto, aqui tem este efeito que a Carmen acabou de escrever, juntamente com o extrato de ricino, que vai ter aqui este efeito também ao nível da circulação, não é? Exatamente. E, no fundo é aqui um 2 em 1 que funciona perfeitamente para ajudar a estimular o crescimento do cabelo. Carmen, e os shampoos normalmente anti-queda não se devem usar todos os dias, ou depende daqui das gamas. No caso do Fortify, deste fortificante, como é que é? Quantas vezes por semana é que se pode usar? Qual é a recomendação? Como é um shampoo de tratamento, nós recomendamos 2 a 3 vezes por semana. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que lave 3 vezes por semana, pode nessas 3 vezes utilizar o nosso shampoo fortificante. Se for uma pessoa que, por exemplo, lave todos os dias, que é muito comum, por exemplo, no setor masculino, que tem queda, fazem dia sim, dia não. Exatamente, nós recomendamos. E então, nesse caso, os homens, que habitualmente lavam todos os dias o cabelo, não é? E só devemos fazer este 3 vezes por semana, portanto, dia sim, dia não, alternam com o quê? Qual é que é a opção para alternar? Estou aqui a ver se encontro, que eu tenho o meu estojo todo. Se quiser, eu tenho aqui atrás de mim. É o Extra Gentle. Eu acho que a Paula vai encontrar primeiro que eu. O Extra Gentle, sim. Qual é que é que eu mostro? O Extra Gentle? O Extra Gentle. O outro eu tenho. O outro eu tenho aqui. Eu acho que aqui está. Exatamente. As embalagens são todas verdes. São todas muito, e, portanto, exatamente todas aqui muito verde, este verde de natureza, este verde lindíssimo, este verde azeitona, mas tive que estar aqui a ler todas. Mas aqui está ele, Extra Gentle, não é? Extra suave. Exatamente. Que no fundo é o nosso shampoo do uso diário, e pessoas que, por exemplo, tenham queda e têm que intercalar com shampoo de uso frequente, podem perfeitamente utilizar esse. Mas, por exemplo, se nós estivermos perante um consumidor que tenha a queda e tenha o couro cabeludo sensível e irritado, que é muito comum, principalmente se estivermos perante uma queda crónica, uma queda aguda, que no fundo estamos há bocadinho a falar da parte da inflamação, pode perfeitamente utilizar aqui o nosso shampoo Calmo. Portanto, aí se já tiver um couro cabeludo sensível, não é? Exatamente, sensível e irritado. Irritado, exatamente. A queda pode provocar essa sensibilidade no couro cabeludo. Nós podemos então recomendar também o nosso shampoo Calmo. Ou seja, resumindo, o shampoo fortificante deve ser usado dia sim, dia não é? Exatamente. No caso das senhoras, provavelmente, se lavarem o cabelo dia sim, dia não é necessário aqui complementar com outro tipo de shampoo, porque pode-se usar até 3 vezes por semana. Mas, provavelmente, no caso dos homens, em que lavam o cabelo todos os dias, deve-se alternar com, exatamente, por exemplo, o extra suave, o extra gentle, exatamente, ou o calmo, como estava a dizer. Exatamente, e por exemplo, se for uma mulher que lava todos os dias o cabelo e que tenha o cabelo pintado e que tenha queda... Ou a ginástica, às vezes, não é? Devido à ginástica. Exatamente, e tenha, por exemplo, o cabelo pintado, pode perfeitamente utilizar o nosso shampoo fortificante com o nosso shampoo Color Protect. Portanto, o bom da nossa gama é que temos soluções naturais para todos os tipos de cabelo. Exatamente. Esta era só uma opção. Só para explicar a importância de alternar. Que acaba por ser o mais comum na queda.
Oh, Carmo, outra questão que eu acho muito relevante é a questão da quantidade e explicar que este shampoo não faz muita espuma. Para mim foi uma surpresa. De facto, não faz muita espuma, mas é muito eficaz. Queres explicar um bocadinho sobre isso? Sobre a quantidade a usar. E outra coisa muito importante, que é como é que se deve aplicar o shampoo? Massagem é muito importante. Então vá. Qual é a quantidade e como é que devemos fazer? Sim, como eu tinha dito no princípio, um dos nossos principais fatores diferenciadores é que nós, normalmente, os produtos capilares têm 80% de água e 20% concentrado em ingredientes ativos. Nós aqui reduzimos a porcentagem de água e duplicamos o concentrado de ingredientes ativos. Portanto, não é preciso pôr muita quantidade do nosso produto para as pessoas sentirem a eficácia do mesmo. Portanto, aqui, por exemplo, no caso dos shampoos e mesmo nos sérums, em que só pomos 4 pipetas, por exemplo, aqui nos nossos shampoos é pôr uma nozinha pequenina na palma da nossa mão, mas é sempre muito importante ter o cabelo bem molhado, molhar muito bem o cabelo, pôr então o shampoo, uma pequena noz na nossa mão, aquecer um bocadinho e começar então, exatamente, e começar então a colocar o shampoo, não fazer logo assim, mas sim ao longo do nosso couro cabeludo, massajar muito bem. O mais importante é o shampoo, a parte da higiene do nosso couro cabeludo, portanto, lavar muito bem o nosso couro cabeludo e depois quando vimos que ele já está... Voltamos aqui a esta questão do início também, da nossa introdução, que é a importância aqui do couro cabeludo, não é? Exatamente. E de atuarmos, e o objetivo do shampoo é exatamente aqui limpar o nosso couro cabeludo muito bem. Porque eu tenho a certeza que lá em casa, até porque nós fizemos algumas perguntas em stories ontem e hoje, e algumas pessoas não só colocam o shampoo diretamente no couro cabeludo, em vez de ser na mão, aquecer, esfregar, aquecer ligeiramente, e depois introduzir e fazer a massagem no couro cabeludo, como muitas pessoas seguramente colocam se calhar o shampoo diretamente. Sim, muitas vezes as pessoas fazem dos fios capilares. E está feito. Não. E não é essa a ideia. A ideia do shampoo é efetivamente limpar muito bem o nosso couro cabeludo. Por isso é que depois existem as máscaras e os condicionadores para o fio capilar. Exatamente. Portanto, isto é muito importante. Esta mensagem que a Carmen acabou aqui de nos transmitir é fundamental. E então, estava a dizer a nós, massajar, aquecer ligeiramente, fazer a massagem, esfregar na mão, espalhar muito bem. Lavar muito bem, principalmente a começar aqui e depois vir para a nuca e só depois espalhar o resto do shampoo que sobrar no fio capilar, enxaguar muito bem, muito bem, e depois então colocar os cuidados complementares, que é o caso dos condicionadores e das nossas... Carlos, por vezes até só a própria espuma, não é? Que acaba por escorrer do couro cabeludo, já é suficiente para, fazendo assim, higienizar o fio capilar, não é? Por isso é que, por exemplo, quando nós vamos ao cabeleireiro, eles têm sempre a tal preocupação de limpar muito bem o couro cabeludo e de fazer aquela massagem sempre fantástica que nos fazem. Exatamente. E, por exemplo, nos nossos produtos, como eu estava a dizer, é preciso pôr só um bocadinho nada de produto. Se a pessoa sentir que não é suficiente, não vai pôr mais produto. Vai, então, acrescentar água quando está a lavar o cabelo, acrescenta, põe o shampoo, depois acrescenta um bocadinho de água e volta a fazer massagem para fazer um bocadinho mais de espuma. Esse é um ponto muito importante. E eu aproveito para todas as pessoas que vão juntando a nós para dar as boas-vindas e para dizer que se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a este direto, podem usar esta setinha aqui no canto inferior à direita e coloquem as vossas questões, por favor, neste balão que tem um ponto de interrogação, para nós podermos de um modo sistemático responder a todas as vossas dúvidas. E então, já ficámos a conhecer também este shampoo fortificante, com esta composição rica em guaraná e extrato de rícino. Exatamente. O que é que nos falta? Nós falámos há pouco sobre a fibra capilar, como é que era por dentro. Eu mostrei aquela imagem com a cutícula, o córtex, disse que era rica em proteínas, numa proteína muito importante, que é a queratina. Até há muitos tratamentos à base de queratina, não é? A tópica. Temos que dar proteína, aminoácidos, não é? Porque a queratina é composta por vários aminoácidos e também aqui alguns minerais, alguns micronutrientes, porque fazem parte aqui também são importantíssimos, não é? Como o selênio, o zinco, o ferro. É por isso que às vezes algumas situações também provocam queda de cabelo. Agora estava aqui a pensar no caso das anemias, mas também no caso do hipotiroidismo, por outras razões, mas que podem de facto provocar aqui e mesmo às vezes numa simples alimentação, como estava a falar no princípio, a carência de algumas vitaminas e minerais
muitas vezes é essencial também termos suplementos que ajudem a completar aquilo que muitas vezes nós não tomamos, que no fundo que é importante para a queda. E temos aqui, por exemplo, o nosso suplemento alimentar, que às vezes é muito importante tratar de fora, de dentro para nutrir, fora. não é? Ajudar aqui a nutrir o tal fio que está a começar a crescer. Exatamente. E depois temos então aqui, como complemento do nosso tratamento de queda, temos aqui o nosso suplemento alimentar, que é o Boost. Boost. Tem E como o próprio indica, ele vai dar o boost que nós precisamos para o crescimento do nosso cabelo. E o principal então, qual é a composição? É o extrato. Também temos as plantas aqui, a importância do mundo vegetal para nos ajudar ou não. Exatamente, temos o nosso principal ingrediente ativo, que é o extrato de rúcula, que no fundo vai ajudar a estimular o bulbo capilar e favorecer o crescimento do cabelo. Este é o principal responsável para ajudar a estimular o crescimento do cabelo. E depois tem presente, como a Paula estava a dizer, todos aqueles suplementos que é importante para termos vitamina no nosso cabelo, como é o caso da vitamina B8, da B5, da B6, do cobre, do zinco, do selênio, que no fundo são essenciais para manter o nosso cabelo saudável e no fundo dar aqui a tal vitalidade que ele precisa. E para essa tal síntese aqui destes aminoácidos que depois vão fazer parte da queratina, que é esta proteína aqui estrutural que vai dar a elasticidade e a resistência aqui ao nosso cabelo. Exatamente. É importante como é que se pode tomar este suplemento? Ainda é uma questão muito importante do nosso suplemento alimentar. Pronto, ele é vegan, não tem corantes artificiais, não tem glúten, não tem soja, portanto não tem alergénios, portanto pode ser perfeitamente tomar por pessoas que sejam alérgicas a isso. E no seu interior vem então 30 comprimidos e vai ser um comprimido por dia. Portanto, uma caixa equivale a um mês. Para ser o tratamento completo são então os tais 3 meses. Mais uma vez o tal ciclo. Exatamente. Nós já temos a importância desses 3 meses na nossa introdução. Exatamente. Portanto, aqui é uma toma diária, podemos tomar de manhã ou à noite, não há uma altura do dia concreta para nós tomarmos o suplemento. É importante, nós tomarmos este suplemento como complemento do tratamento que passa sempre pelos sérums. E há aqui uma coisa muito importante nos nossos produtos de queda, eles não são só direcionados para queda. Pessoas que, por exemplo, tenham o cabelo fino, fraco e que precisem dessa vitalidade, dessa força, podem perfeitamente utilizar o nosso shampoo e o nosso boost e depois podem utilizar o nosso outro sérum para queda progressiva para fortalecer então o cabelo que não tem densidade e que precisa de densidade. E provavelmente as unhas também, não é? Porque as unhas também são ricas em queratina, não é só o cabelo que é aqui riquíssimo em queratina. Portanto, a nossa gama de queda não é só para queda. Pessoas que tenham o cabelo fraco ou que queiram dar vitalidade e força ao mesmo, podem perfeitamente utilizar os nossos sérums, o nosso shampoo e o nosso boost. Ou seja, estivemos aqui a falar sobre a queda reacional, ou ocasional, ou episódica, que normalmente ocorre com muita prevalência nesta altura do ano, no outono, e vimos que a Lazartic tem então um sérum que se chama Stronger, não é? Como solução para combater o shampoo fortificante e também o suplemento alimentar para nutrir de dentro para fora, o boost. Exatamente, o boost. O nome devia estar mais adequado. Que eu acho muito interessante e que de facto gostei muito de experimentar e agora também já introduzi na minha rotina semanalmente, que é este produto. Exatamente. E Paula, a esfoliação do nosso couro cabeludo é essencial para ajudar a prevenir a queda de cabelo. E muitas vezes as pessoas não têm noção disso. Muitas vezes, e eu quando falo deste produto, falo como, por exemplo, nós fazemos sempre a esfoliação do nosso rosto, da nossa pele. O nosso corpo também é pele, portanto nós precisamos... Eu acho que esse é o desculpa, Carmo, mas eu acho que esse é mesmo o ponto central. É que de facto nós estamos habituadíssimas a esfoliar o nosso rosto, a esfoliar a pele do corpo, se calhar semanalmente, não é? Ou até algumas situações, até com mais periodicidade, e de facto o nosso couro cabeludo também tem uma necessidade, ainda por cima que tem uma renovação muito frequente, que se renova com muita frequência, esta epiderme do couro cabeludo, daqui a necessidade tão grande de fazer
esta Essa esfoliação. exfoliação. E este produto é de facto extraordinário e ajuda-nos a fazer, a cumprir aqui esta tarefa, não é? Exatamente. Este, no fundo, é um produto para mim da gama Lazartigo muito completo. Ele não vai, por exemplo, podemos utilizá-lo como para purificar o nosso couro cabeludo, no fundo, para reoxigenar, limpar as impurezas, e é daí que ajuda a prevenir a queda. O nosso couro cabeludo tem que estar limpo de forma a que o cabelo renove, sem as impurezas, que às vezes podem travar essa renovação, e daí fazer com que a queda seja mais acentuada. Por exemplo, pessoas que têm o couro cabeludo oleoso e queiram controlar a oleosidade, os ácidos de frutos estão presentes neste esfoliante, também são bons para isso. Portanto, pessoas que têm, por exemplo, caspa, querem eliminar as películas, tanto secas como as oleosas, devem fazer a esfoliação, não só uma vez por semana, mas sim 2 vezes por semana, para ajudar a tirar as películas. Portanto, o esfoliante é essencial para a vida do nosso couro cabeludo. Para que ele seja essencial, mais... sem dúvida. E que ele esfoliar também aqui o couro cabeludo. Exatamente. Carmo, e pensando aqui nestas situações, de uma vez por semana, como é que devemos fazer esta esfoliação? Como é que devemos usar este produto? Tem que ser sempre esfoliar o couro cabeludo? Antes de irmos para o banho, ou seja, em cabelo seco. E mensagem importantíssima. Isto é para usar em cabelo seco. Cabelo seco, exatamente. Em queda são igualmente seguida. Aqui um bocadinho a Carmo. Estávamos a falar da importância da esfoliação do couro cabeludo. Já voltou. Estava aqui a dizer da importância da esfoliação do couro cabeludo. Como é que se usa? Em cabelo seco? Estava a Carmo a dizer. Seco. Quantidade. E como é que se aplica? A dividir também o nosso couro cabeludo em 4 riscas diferentes. E ao longo da risca aplicar, no fundo apertar, isto é uma besnaga, apertar a besnaga e massajar muito bem. Ela, como eu disse, ela tem ácidos de frutos e também tem as pérolas de jojobá. E são estas pérolazinhas de jojobá que vão ajudar a fazer a esfoliação. Portanto, aplicar no nosso couro cabeludo, ao longo da risca, massajar muito bem, também com as pontas dos dedos, nunca com as unhas, para não magoar o couro cabeludo. Massajar muito bem, e são estas tais esferas que vão ajudar a fazer a esfoliação do nosso couro cabeludo. Portanto, no fundo, fazer em 4 riscas diferentes, massagem sempre muito importante nos nossos produtos, e depois deixar atuar durante 15 minutos, e depois vamos para o banho e enxaguamos muito, 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 muito bem. E quando fazemos a massagem, e deve ficar algum tempo? Devemos aguardar algum tempo ou não? Ou é fazer a massagem durante quanto tempo? A massagem, mais ou menos? A massagem durante 3 minutos, e depois deixar mais outros 10, 15 minutos, e depois enxaguar muito bem. Isto, no fundo, vai fazer com que, por exemplo, pessoas estejam a fazer tratamento de queda, que o nosso couro cabeludo receba ainda melhor os produtos de queda. No fundo, vai ajudar a limpar, no fundo, vai ajudar a preparar o nosso cabelo para receber melhor os produtos de tratamento. Portanto, ou seja, depois de estar bem limpo, bem purificado, bem renovado, é mais fácil que os princípios ativos que vêm a seguir, não é? Sejam também absorvidos de uma maneira, eu diria, ótima, ou otimizada. Otimizada, exatamente. Eu não diria melhor. Portanto, é mesmo um produto essencial para pessoas que tenham queda, pessoas, por exemplo, que tenham caspa, ainda mais importante. Pessoas que têm e nessas situações de caspa, porque vimos na questão da queda e por rotina, e quem tem um couro cabeludo saudável, se calhar uma vez por semana é suficiente fazer esta esfoliação do couro cabeludo. Exatamente, mas nessas situações que estava a falar de caspa, por exemplo, pode-se usar mais do que uma vez? Sim, pode utilizar 2 vezes por semana, é o ideal. 2 vezes por semana, muito bem. Exatamente. Então, em todos os tipos de caspa, tanto a seca como também a oleosa. Muito bem. Carmo, eu acho que já demos aqui um contexto e aqui umas pinceladas, um panorama, que já passámos aqui a mensagem de qual é a proposta de tratamento botânica e vegan aqui da Lazartigo para combater a queda de cabelo, reacional, episódica ou ocasional, aquela que é mais frequente nesta altura do ano, no outono. E chegou à altura da primeira surpresa. Primeiro giveaway. Vamos ver quem é que está connosco desde o princípio, quem é que esteve muito atento, e a Carmo vai fazer uma pergunta. E a primeira resposta correta, obviamente, que surgir aqui no meu ecrã, vai ganhar um shampoo, vai receber um shampoo Fortify e vai receber um dos sérums. Já vamos ver, ou este ou o outro. Exatamente, a pessoa dependendo do tipo de queda de cabelo, pode escolher o vencedor ou a vencedora estiverem neste momento a ter. Então vamos ver se as pessoas tiveram tempo.
Vamos Tananana. ver. Qual é que é a pergunta? Então, qual é a pergunta? Qual é a concentração de Capixil no Serum Stronger? A concentração, ou seja, a percentagem de Capixil no Serum Stronger. Podem Foi responder, algo vamos ver que nós se... falámos há pouco. Tem este sérum, tem Capixil, tem Outrazene, não é? Tem aqui estes Exatamente. péptidos, neuropéptidos. E tem Quem é que X estava percentagem. atento? Quem é Tem que X está? Acho que esta pergunta foi percentagem muito de... difícil. Quem é que estava atento? Ui, Quase, quase, quase. Já temos aqui uma quase. resposta. Quase, está quase lá. Quase, quase, quase. Exatamente. Quase, quase, quase. Aqui a dizer que é uma pergunta Quase. que teriam que Qual estar... é a Ó, Olha, Joana Barreto, já apareceu aqui. Joana, muitos parabéns. A Lazartigo vai entrar em contacto consigo. 2,5%, está corretíssimo. É a concentração de Capixil no Serum Stronger Anti-Queda da Lazartigo. A Lazartigo vai entrar em contacto consigo para fazer chegar o shampoo Fortify e um dos sérums. exatamente. Mas, Ora, peço temos à aqui mais Joana. pessoas a participar, mas já temos uma vencedora, efetivamente, mas obrigada a todos que estão a participar. E dizer também que para quem quiser experimentar esta gama anti-queda, temos aqui em parceria com a Lazartigo e em parceria com a Loja da Farmácia, temos aqui uma condição muito especial desta gama em concreto anti-queda, portanto, nos sérums, no boost, no esfoliante e no shampoo Fortify. Se usarem o código DICAS25, têm de facto 25% de desconto. Hoje e amanhã. Isto é aqui uma campanha flash. Só hoje e amanhã, mas efetivamente, se usarem este código DICAS25 na loja da farmácia, podem experimentar estes produtos, beneficiando desta condição muito especial, resultado desta nossa parceria. E mais ainda, se quiserem experimentar não um, mas dois produtos, têm então a box das dicas da farmacêutica, que é Dicas 25, e na compra de 2 produtos recebem um terceiro de oferta de tamanho de viagem. Portanto, se quiserem experimentar, não percam esta oportunidade que é flash, é mesmo só hoje e amanhã, e que é uma condição melhor do que a condição da Black Friday, não é? E, portanto, aproveitem se quiserem, de facto, experimentar com uma condição especial estes produtos, esta gama de que estamos hoje aqui a falar, esta gama botânica e vegetal e vegan. Mas agora, Carmo, passávamos aqui para o outro tipo de queda. Exatamente, só nos falta falar. Aqui, voltamos aqui, desta vez é só um slide, 2 slides que vamos mostrar, para de facto contextualizar. E vemos aqui aquilo que se designa normalmente, estávamos a falar de queda crónica, progressiva, há vários tipos de queda, não só estas duas de que estamos aqui a falar hoje, mas esta é muito comum. É a alopécia androgenética. E é comum, principalmente nos homens, cerca de 70% dos homens portugueses sofrem deste tipo de queda, normalmente a partir dos 30 anos, mas até pode surgir mais cedo, mas também as mulheres sofrem deste tipo de queda. E aquilo que se verifica, assim muito rapidamente, voltamos aqui ao nosso couro cabeludo, à pele, ao folículo piloso, e podemos ver que o que vai acontecendo é que os folículos vão ficando aqui miniaturizados, portanto, mais pequenos, vão encolhendo, podem ver aqui comparativamente o tamanho, e com isso, aqui o nosso fio capilar vai ficando também mais fino, não é? Menos denso, e ao longo do tempo também vai caindo. E, portanto, verificamos esta situação que aqui na imagem seguinte podemos ver com o exemplo, normalmente nos homens, como eu disse, é mais prevalente, é mais frequente, e começa normalmente na zona das entradas, vai crescendo, depois da zona frontal toda, e muitas vezes também acontece aqui atrás, nesta zona da coroa, também é comum, porque esta zona do couro cabeludo, toda esta zona, de facto, tem aqui uma sensibilidade especial a um tipo de receptores e por isso aqui há as hormonas e daí esta questão da alopécia androgenética, que tem sobretudo aqui 2 causas muito importantes, a genética, mas também causas hormonais, desta razão que estávamos aqui a descrever. Exatamente. Mas, e também é comum nas mulheres. O que é que nos quer dizer sobre esta... Exatamente. O que é que nos estava quer a dizer que era sobre a 70-80% nos homens, é 30-40% nas mulheres. Nas mulheres, exatamente. Também é bastante prevalente nas mulheres. Exatamente. Tanto a queda reacional como a progressiva são comuns nos dois sexos, mas depois há umas que prevalecem mais. Por exemplo, neste caso a queda progressiva é mais notória nos homens. Portanto, é uma queda crónica.
progressiva, não é? E aí temos a tal desregulação do ciclo, portanto, entre o crescimento, aquele ciclo capilar que falámos no início, e a queda e a renovação, esta desregulação. Exatamente, a parte do ciclo é reduzida. E daí... Portanto, aqueles 90% em fase de crescimento são reduzidos muitas vezes para 70% ou até menos. Ou até menos. Ou até menos. Ou até 50%. E, portanto, acontece esta situação, esta queda. Exatamente. E pronto, estava a dizer, e é mais a parte também hereditária e também a parte hormonal. E como tal, a Azartic também tem um sérum específico para este tipo de queda, que é o nosso ticker. Ou o nosso sérum redensificante. Porque ele, no fundo, vai ajudar a dar densidade ao fio capilar. Ao contrário do nosso outro sérum, que tinha uma concentração de 2,5 de capixil, este nosso ticker tem cerca de 5% de capixil e não tem neutrozeno, portanto, porque o neutrozeno é mais para a inflamação do couro cabeludo, para as quedas reacionais. Este aqui apenas tem o capixil, que é então proveniente então, do extrato de trevo vermelho. E que vai estimular, o capixil que vai estimular, só aqui recordando, vai estimular o crescimento e também ao mesmo tempo vai ajudar a dar aumentar a espessura, não é? Exatamente, dar a densidade, no fundo tentar aqui que o cabelo não seja tão fino e tão fraco e sim dar mais resistência. E já existem testes de eficácia deste nosso produto que realmente têm tido resultados bastante agradáveis e por ser também ter um principal ingrediente ser então natural, que nos produtos de queda acaba por não ser muito, muito comum. Portanto, para esta queda crónica, exige um tratamento contínuo também. Exatamente, sim. Sim, por exemplo, aqui neste tipo de sérums a pessoa pode utilizar sempre. Este sérum pode utilizar sempre, não precisa ser só aqueles 3 meses. Aqui, por exemplo, nas séries as pessoas podem utilizar 3 vezes por semana ao longo do tempo que necessitarem. E pessoas até que não tenham se parar de utilizar, vai deixar de sentir esse efeito, provavelmente, não é? E aqui este sérum aplicar então ainda mais nas zonas de críticas. Exatamente, por exemplo, nos homens na parte das entradas, não é? Que fica aqui, começa aqui na testa e depois vai para o alto da cabeça e cobre o couro cabeludo. Começar sempre aqui quando começam a ver que está a haver quedas, começarem logo então aqui na parte da testa. Eu peço desculpa aqui, um grande beijinho à doutora Áurea, que se juntou a nós e que nos deu um beijinho, outro Olá, grande assim. Portanto, quando falávamos há pouco, está aqui a dizer, voltamos aqui à nossa imagem. Exatamente. Estas zonas mais críticas, não é? Portanto, as entradas, a fronte e também a coroa, não esquecer a coroa nos homens, não é? Até porque esta queda nas mulheres normalmente é mais difusa. Sim, e nos homens é mais queda progressiva. Exatamente. Não é? As mulheres parece que vai havendo peladas ao longo do nosso couro cabeludo. E então para as mulheres intensificar a aplicação do sérum nessas tais peladas que temos. Como é que chama este sérum? Com capixil 5%? Ticker ou nosso sérum redensificante, que é o nome que nós damos em português. Realmente vai dar então a tal densidade que o nosso fio capilar precisa para travar então aqui a queda. O modo de aplicação é idêntico ao nosso sérum Stronger, portanto não é cabelo seco ou úmido, risca a risca, aplicar pipeta, massajar, riscas, ou nas zonas mais críticas, não é? Exatamente, massajar muito bem e continuamos com o nosso dia a dia. A questão importante, por exemplo, se estivermos perante uma pessoa que tem a queda progressiva e que de repente passa por uma fase ou de stress, ou por exemplo pós-parto, etc., e que precisa de uma coisa mais forte, pode perfeitamente parar o tratamento do ticker e começar o Stronger. Portanto, nossos sérums têm intervalar. Exatamente. Parar um e começar o outro. Pode perfeitamente fazer isso. Não vai prejudicar o tratamento. Pode acontecer, por exemplo, estava a falar das situações de pós-parto, não é? Em que há uma baixa de estrogénios e, portanto, a tal questão que falávamos há pouco, hormonal, que vai influenciar aqui. Vai influenciar a parte do crescimento do cabelo. Exatamente. Portanto... Mas também a menopausa, em que aí também não só há um decréscimo de estrogénios, como também de colagênio. Também não falámos aqui do colagénio, mas agora estava a ouvi-la. E também é importante nessa fase da menopausa, não é? Sim. Este é um produto que nós recomendamos bastante, principalmente a mulheres que estão a passar por essa fase, em que realmente sentem que o seu cabelo muda quase 360, não é? Que uma mudança radical e que nós acabamos por aconselhar muito a utilização do ticker e na altura mais crítica
utilizar, por exemplo, o Stronger. Uhum. Muito bem. E a isto devemos associar o quê? O shampoo fortificante e também o nosso boost. Portanto, O boost. tanto no Serum Stronger como no Serum Thicker, sempre associar o shampoo Fortify e o nosso boost para complemento do tratamento de pelo menos de 3 meses. Uma rotina anti-queda de 3 meses. É Pelo como menos. dizer, exatamente, Mas, pelo menos. neste caso da queda crónica, provavelmente, não é? Poderá Exatamente, aqui, e exatamente. fará Pode todo o sempre sentido, utilizar, não sim. é? O nosso shampoo Estes tratamentos são pode sempre contínuos, não utilizar. é? Na queda crónica. Aliás, estes tratamentos, não esquecer aqui de dizer que devem ser acompanhados também, e nestas situações, quando a queda já não é uma situação aguda, mas crónica, de facto, sem dúvida alguma, devem ser acompanhados por um médico especialista. Já Sim, vimos aqui que o dermatologista, a dermatologia é a especialidade que trata, de facto, estes problemas, estas situações, e provavelmente até pode haver outro tipo de tratamento associado, não é? sim, Provavelmente, ou com toda a certeza, farmacológico mesmo, quero dizer, ou tópico, ou sistémico, que vai complementar, e estes vão ser, no fundo, vão ser aqui um complemento, um adjuvante desses tratamentos. Portanto, não esquecer aqui a importância de consultar, de facto, um especialista. Os nossos sérums têm sido bastante recomendados, por exemplo, a pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia, que muitas vezes o cabelo fica mais enfraquecido, e como são produtos naturais, acabam por ser uma escolha dos dermatologistas na recomendação dos mesmos. Portanto, esse é outro tipo de queda de cabelo que nós não falámos aqui neste direto. Seguimos, de facto, falar nestes dois tipos principais, mas a queda de cabelo induzida por medicamentos, nomeadamente a quimioterapia, de facto, temos aqui uma opção muito interessante, botânica, vegetal, vegan, não é? Que sim, podemos aqui, sem dúvida, disponibilizar às nossas utentes. E, Paula, faltou mostrar aí um outro produto que nós devemos recomendar para a queda de cabelo também, que é o esfoliante. Nunca esquecer a esfoliação do corpo. Este cuidado importantíssimo. E mesmo, eu, por exemplo, eu deveria ser mais regrada, confesso, mas a esfoliação é super importante. Se vamos fazer a esfoliação do rosto, fazer logo no corpo cabeludo, vai fazer toda a diferença. E ele é muito fresquinho, as pessoas vão adorar. Tem sido um produto, temos sido muito fresquinho, exatamente. Eu confesso que já introduzi na minha rotina semanal, eu também não tinha este hábito, e de facto faz toda a diferença. A verdade é que faz toda a diferença. Portanto, uma vez por semana, esfoliar, da maneira que a Carmen já explicou há bocadinho, não é? Exatamente, risca a risca, em cabelo seco, super importante. Em cabelo seco. Massagem, as peruzinhas de jojoba vão então fazer a esfoliação mecânica e depois retirar muito bem, passado 15 minutos, enxaguar muito bem e procedendo à lavagem do cabelo e estamos numa altura de queda, fazer esta parte da esfoliação vai fazer com que o sérum, os shampoos sejam recebidos, otimizar a sua aplicação. Muito bem, Carmo, vamos dar início aqui à nossa sessão de perguntas e respostas. Mas não e íamos ter mais a isso, vamos a um giveaway? Já estava a ver se tinha esquecido. Não, exatamente. Então vamos aqui. Não sei se temos aqui. O nosso tempo está quase. Ora, estamos quase aqui, o nosso tempo está quase a esgotar-se, mas vamos responder aqui às perguntas que nos colocaram. Ora, então temos aqui o seguinte: pode-se alternar os dois sérums? Quem tem queda crónica e inflamação, por exemplo. Ora, acabámos de responder esta questão, não foi? Mas quero aqui só, assim, rapidamente, sinteticamente, responder. Por exemplo, se tivermos uma queda progressiva, podemos perfeitamente usar o nosso sticker. Se depois passarmos por uma fase de inflamação e de uma queda mais aguda, podemos então... Pontual, não é? Mais pontual, podemos então utilizar o nosso sérum Stronger. Portanto, pode perfeitamente, são sérums que um tratamento vai complementar o outro, portanto, podem perfeitamente fazer esse mix. Ora, e temos aqui mais uma pergunta. Se o sérum dura para 3 meses, portanto, se esta embalagem vai durar com as 4 pipetas por aplicação, usar diariamente, se usar diariamente, exatamente, se usar diariamente, uma embalagem... Exatamente, uma e meia, 2 para fazer os 3 meses. Muito bem. E depois temos aqui outra questão. Se pode fazer queratina em casa, quantas vezes por ano se deve fazer? Ora, eu acho que isto aqui depende de que tipo de queratina estamos a falar. Porque há shampoos com queratina, há máscaras com queratina, mas também há tratamentos já mais, eu diria, profissionais, até realizados em ambiente cabeleireiro, à base de queratina. Mas, Carmen, por favor... eu aqui antecipei-me um bocadinho, mas
complemente, por favor, a minha Não, resposta. eu não, estava certíssimo, Paula. É tentar, pronto, aqui o conteúdo da pergunta, se, por exemplo, se a pessoa tiver com o cabelo muito quebradiço, muito enfraquecido, que a queratina já não esteja tanto presente, aí sim sempre recorrer a tratamentos com queratina. Por exemplo, eu noto muito, por exemplo, as pessoas fazem tratamentos químicos, acaba por sair a queratina, portanto temos que utilizar sempre produtos Ou à seja, base de está a falar queratina. daquelas situações dos alisamentos, Exatamente, sim, por para que exemplo. fique bem claro lá em casa, não é? Do que é que estamos a falar. Exatamente, sim. E nós, por exemplo, temos a E nossa até às vezes gama muitos químicos, Repair, as tintas, as próprias, não é? tudo, sim. Por exemplo, mesmo no pós-verão, em que o nosso cabelo está sujeito a fatores externos muito agressivos, como é o caso do sal, do cloro, etc., sempre optar por produtos com queratina. E nós temos, por exemplo, a nossa gama Repair, que é indicada para essa, que no fundo o principal ingrediente ativo botânico é a queratina vegetal. Mas a Portanto, queratina vegetal, não vegetal, é? exatamente, sim. Tudo Havemos de fazer vegetal, outra tudo live, botânico. se quiserem, lá em casa, se acharem que este tema é interessante, dos cabelos com cor, dos cabelos com alisamentos, etc. Quais os produtos botânicos, vegetais, vegan que podemos usar aqui com a proposta Lazartic, também fica aqui no ar. Se acharem que este tema é interessante, também Sim. podemos abordar esta questão. Claro, no cabelo há tantos temas para abordar, portanto, É verdade. podem Mas façam-nos as perfeitamente pôr. sugestões, digam-nos o que é que Exatamente. gostavam, que nós temos todo o gosto em preparar esses diretos. Exatamente. Carmen, e temos aqui a última pergunta. Se o esfoliante pode ser usado por toda a família, inclusivamente os adolescentes, eu diria até, a partir de que idade? A partir de que idade? Pode ser a partir dos 6, 7 anos, já se pode fazer esfoliação. E nós até temos na nossa gama Clear, que é de caspa, nós temos um creme, que no fundo vai ajudar aqui também a fazer a limpeza do couro cabeludo, e aí nós indicamos às crianças, porque às vezes as perlazinhas, apesar de, se depois a Paula se quiser experimentar e ver a textura, e já experimentou no seu couro cabeludo, elas não são muito agressivas ao couro cabeludo, mas por vezes as crianças têm muitas vezes o couro cabeludo sensível e irritado, e nós até aos 6, 7 anos recomendamos o nosso pós-shampoo Clear, que no fundo vai ajudar a limpar o couro cabeludo sem o magoar, de alguma maneira, e só depois então a utilizar o esfoliante, mas os adolescentes podem perfeitamente utilizar o Carmen, esfoliante. temos aqui mais duas perguntas. Uma que vem nessa sequência. A partir de que idade se pode recomendar a utilização dos produtos anti-queda? É E assim, aqui não é lembrar que em certas idades, a melhor, de facto, recomendação é encaminhar ao médico, pode ser alguma situação exatamente, é patológica que muito esteja por trás, excluindo uma situação patológica, isto pensando, por exemplo, nos adolescentes, não é? Porque vimos que há muitas causas por trás da queda de cabelo, pode haver cada muitas vez mais, causas eu vejo hormonais, adolescentes. tiroide, hipotiroidismo, outras situações relacionadas não só com o stress, com a fadiga, mas anemias, etc. Não é? Portanto, é preciso excluir essas se há alguma causa patológica, mas excluindo isso, a partir de que idade é que a Carmen diria que se pode recomendar As a zonas utilização de produtos adolescentes, anti-queda? a partir dos 12, 13 anos, já, por exemplo, mesmo o shampoo fortificante, mesmo que seja uma rapariga com o cabelo muito fraquinho, mesmo, e os rapazes, pode ser também utilizado como prevenção, para ajudar a fortificar o cabelo. Portanto, os nossos shampoos, os nossos sérums podem ser perfeitamente utilizados a partir dos 12, 13 anos. Sobretudo na situação que nós falámos na primeira parte da live, da queda episódica, ocasional, reacional, Sim. que é E aquela que ocorre justamente no outono. pode servir como prevenção. Portanto, no fundo, tentar prevenir o que aí vem, que no fundo o cabelo E acaba tínhamos sempre. aqui mais uma questão, que é a última, Ok. que era relativamente a quem pratica desporto, qual será o shampoo mais recomendado? Assim, sou uma pessoa que lava todos os dias, o extra duo, o extra gentle que mostrou há bocadinho. Uhum. Mas, por exemplo, se for uma pessoa com queda e que lave todos os dias e que faça desporto todos os dias, sempre o extra duo intercalado com o fortificante. Mas, assim, o nosso shampoo genérico, então pessoas que lavam todos Uso os dias não diário têm uma e para patologia, toda a família, não o é? extra gentle, exatamente. E para É o toda a extra, família é o nosso. extra gentle, que mostrámos há Exatamente. pouco. O extra Exatamente. gentle, é o extra suave, não é? O que se pode usar todos os dias. Todos os dias. Para quem E para lava o crianças cabelo com mais todos de os 3 dias. anos, podem perfeitamente utilizar esse. A partir dos 3 anos. Sendo Exatamente. certo que Esse se é o houver nosso alguma shampoo. situação, não é? Se houver alguma situação que decorra em paralelo, pode alternar com os shampoos de tratamento. Vimos há pouco o Calm, com o Clear, com o Fortify, etc. Tudo, Não é? com o Purify, com tudo que seja de shampoo de tratamento. Nada como pedir a ajuda ou de uma conselheira Lazartic Exatamente. ou
dos farmacêuticos, das farmácias do Norte Exatamente, do que é Sul, sempre uma ajuda. não é? E também no nosso Instagram. Nas situações que dissemos há pouco, não excluir nunca a consulta ao dermatologista. Não, sim, isso é fundamental. Isso, cada vez que temos algum problema no nosso couro cabeludo, é sempre importante primeiro consultar um dermatologista, um especialista na área, e depois sim direcionar-nos para as marcas que existem no mercado. Carmo, estamos mesmo a terminar, vamos despedir-nos, mas antes temos mais uma surpresa. Exatamente, temos mais um giveaway. Mais uma pergunta. Vamos ver quem é que estava atento e vai responder aqui esta última pergunta. Porque quem é o primeiro a responder, a primeira resposta que surgir aqui no meu ecrã das dicas da farmacêutica, vai receber um shampoo Fortify e um destes sérums, o adequado ao tipo de queda dessa pessoa vencedora. E então, Carmo, qual é que é esta pergunta? Tararana, 1, 2, 3. Quais são os 2 principais ingredientes ativos do shampoo Fortify? Os 2. Os 2. Quais são os 2 princípios ativos? Exatamente, nós falamos shampoo aqui no princípio da live. Exatamente. Shampoo fortificante, Fortify. Quais são os 2 princípios ativos deste shampoo? Exatamente, tem que escrever os 2. E quem é que está a ganhar? Tem que escrever os 2, exatamente. Habita-se então a ganhar. Tem que escrever os 2. Quais são os 2 princípios ativos deste shampoo? Tem que ser. Temos aqui uma meia resposta, tem que ser os 2. Os 2. Guaraná, mais. Muito bem, já temos aqui. À Chinheira, muitos parabéns. A Lazartigo vai entrar em contato consigo para receber então o sérum adequado assim e o shampoo Fortify. Muitos parabéns. Parabéns. Obrigada por terem participado nesta conversa. Exatamente. Carmo, mas antes de nos irmos embora, ainda temos aqui que dizer que, resultante aqui desta parceria entre a Lazartigo, as dicas da farmacêutica e a loja da farmácia, se quiserem experimentar estes produtos desta gama anti-queda, os sérums, o shampoo Fortify, o esfoliante ou o boost, estamos aqui com uma situação muito especial, que é uma condição especial de 25% se usarem o código DICAS25. Mas isto é uma promoção aqui flash. É uma condição flash, é só hoje e amanhã. Hoje e amanhã, antes do Black Friday. Ainda bem, melhor que o Black Friday. Exatamente. Portanto, com este código DICAS25, para quem ficou curioso e quiser experimentar, pode usufruir desta condição muito especial. Mas também temos a box, não é? E temos a box, é verdade, a box das dicas da farmacêutica. Queres explicar-nos como é que é essa box? Não, que é na compra de 2 produtos, a Lazartigo oferecemos então um mini produto também de viagem, o terceiro também produto. Também de viagem, anti-queda também. Anti-queda também. Portanto, na compra de 2 produtos com esta condição, com o código DICAS25, ainda recebem um terceiro em tamanho de viagem. Carmo, estamos mesmo a terminar. Qual era a mensagem final que gostaria de deixar a todas as pessoas que estiveram connosco a acompanhar-nos aqui neste serão? Não, primeiro agradecer a oportunidade que a Paula me deu para falar aqui um bocadinho da marca, que ainda é muito recente no mercado, e dar a conhecer. Pessoalmente uma solução anti-queda botânica e vegan, que ainda não há muitas, e que realmente a nossa marca tem soluções para esse tipo de problemas. E pronto, e dizer que não fiquem preocupados com a queda de cabelo, é normal cair de cabelo diariamente, de 80 a 100 cabelos caem por dia, portanto não nos devemos preocupar. Se realmente começar a cair mais cabelo, aí sim ver o porquê e sempre, se acharem necessário, consultar então um especialista. E pronto, e sintam-se à vontade de colocar qualquer dúvida. Se quiserem outros temas para falarmos de cabelo e posicionar a marca Lazartigo como solução, também podem falar. Temos uma extensa gama, temos também coloração, que hoje em dia cada vez é mais frequente as pessoas utilizarem em casa. Portanto, é sempre importante, e tentem sempre manter uma vida. Isto é muito importante para a queda de cabelo, que é tentar manter uma alimentação saudável, uma vida saudável, fazer desporto, beber muita água. Esses dormir bem. Dormir bem, é outro ponto as 7 horas, mas é muito essas coisas o nosso organismo sente, e muitas vezes é importante para prevenir a queda, tentar manter essa parte saudável da nossa vida, que muitas vezes nos deixamos e depois às vezes temos muita queda e perguntamos o porquê, não é? Portanto, Olha, temos aqui só mais uma questão relacionada, já tínhamos terminado este momento, mas eu acho que é muito pertinente, a gravidez. E de facto, na gravidez há muitas alterações hormonais e que podem de facto
não só no pós-parto, como falámos há pouco, mas também durante a gravidez aqui. E temos aqui uma senhora que diz que de facto usou no pós-gravidez e que resultou imenso, lá está, o pós-parto. E temos aqui outra senhora que pergunta se é normal cair cabelo na gravidez, e eu acredito que a questão será se poderia usar estes produtos que são vegetais, botânicos e veganos. Sim, durante a gravidez produtos da marca Lazartic, não é? Pode perfeitamente utilizar na gravidez. Contudo, os nossos sérums anti-queda no pós-parto que estejam a amamentar, nós não recomendamos. É sempre ver junto do especialista se é possível ou não. Mas de resto podem perfeitamente utilizar. Portanto, sim, na gravidez, no pós-parto, principalmente, é muito habitual cair muito cabelo. Muito bem. Carmo, olha, obrigadíssima, foi um gosto muito grande. Muito obrigada, recebê-la aqui neste direto. Muito obrigada. Das dicas da farmacêutica. Foi um prazer muito grande. O tempo voou, mais uma vez, como é habitual destes nossos serões. Queria agradecer-lhe. Queria agradecer também as promoções para as pessoas que seguem as dicas da farmacêutica. Muito obrigada em meu nome e em nome das pessoas que eventualmente vão beneficiar destas condições especiais. E eu aproveito para dizer que o código é DICAS25 e não como alguém escreveu aqui há pouco, é DICAS25. Esse é que é o código que dá, de facto, para esta promoção flash na loja da farmácia, nestes produtos que hoje falámos aqui, anti-queda, veganos, botânicos e vegetais da gama Lazartic. Foi um prazer muito grande, foi um gosto enorme falar sobre o facto cosméticos com esta preocupação da sustentabilidade, quer na composição botânica, quer também sem sulfatos, sem silicone e com esta a preocupação também relativamente às embalagens pelo facto de serem recicladas e recicláveis e, portanto, foi um prazer aqui poder ajudar ou contribuir no pouco que será aqui a minha parte para poder falarmos um pouco sobre uma marca que tem esta preocupação da sustentabilidade cosmética. Carmo, muito obrigada. Muito obrigada. Bem, uma boa noite. E o resto de uma ótima semana para si. Como? O resto de uma boa semana para todos. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada a todos que nos acompanharam neste direto. Obrigada também aqui à Lazartic Responde, que está no back-office, e à loja da farmácia, que vejo que está aqui a escrever. Obrigada. Obrigada a todos. Fiquem bem. E antes disso, vamos ter aqui uma pausa nos diretos, devido a estes feriados, que são à quarta-feira, mas voltamos no dia 14 de dezembro com uma live sobre um tema completamente diferente destes que temos vindo a abordar até hoje. Vamos falar sobre a preparação individualizada da medicação, o papel da farmácia e do farmacêutico relativamente a este serviço. E como é que nós podemos ajudar, se calhar, os avós ou os pais de quem está aqui connosco a assistir, a que tomem a medicação certinha, às horas certas, cumprindo aquilo que lhes foi prescrito ou que lhes foi indicado, ganhando com isso mais e melhor saúde. Porque esse é o propósito destes nossos diretos e do nosso trabalho enquanto profissionais de saúde todos os dias. Dar-vos mais e melhor saúde. Fiquem bem e até breve. Obrigada a todos. Até breve, Paula. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão connosco. Muito obrigada. Com licença.